pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a montar o bolo, né? Ensinar não, acho que a maioria já conhece como monto o bolo. Vou mostrar a maneira que eu monto e prenso o meu bolo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre untar a assadeira. Eu acredito que a maioria unte assim, né? Apenas com papel manteiga no fundo, não passo nada nas laterais, sujo um pouquinho o fundo só para colar o meu papel manteiga. E uma opção também que eu gosto bastante é com o papel alumínio, tá? Porque o papel alumínio não deixa criar casca nas laterais do bolo, fica bem macio e você tem a vantagem de quando terminar de assar teu bolo, tirou do forno, você pode tirar o bolo, deixar o bolo aqui no cantinho e já reutilizar a tua assadeira bem limpinha. Para quem tem poucas formas, é bem bacana essa ideia, né? Eu gosto de usar as formas de 10 centímetros de altura. É uma coisa bem pessoal, tem muita gente que acha que não assa direito, né? Prefere comprar as formas de 7 centímetros. Eu não tenho problema, meu bolo fica bem assadinho, ó. Essa é a massa pão de ló 2 da apostila e uma receita rendeu essa de 20 e essa de 15, tá? Uma receita rendeu as duas, que é aquele outro bolinho que tá ali, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar fatiando a minha massa em 3 ou em 4. É também muito pessoal isso. Tem pessoas que gostam da massa mais grossa e outros gostam da massa mais fina. Dá para fatiar em 4 ou em 3, tá? Esse disco dessa altura. Quem tem nivelador vai cortar com nivelador. Eu uso essa faca grande mesmo, faca de serra, faca de pão, né? Você tem que cortar, já comecei a cortar aqui, girando a faca assim, ó. Você não pode pegar e colocar a faca de uma vez. Sempre a faca tem que ir girando toda a massa. Peraí. Não cortei direito. Ó, aqui é o nosso primeiro disco de massa, né? Não ficou muito retinho. Vou cortar mais um. A massa não tá tão grossa, eu vou cortar em 3. Escorregando aqui da bailarina. E a última, né? Vou tirar o papel manteiga, não pode esquecer, do fundo. Agora nós vamos começar a montar. Eu gosto de montar na forma assim, com um saquinho no fundo. Esse saquinho é plástico mesmo, que você compra em casa de embalagens, ó. Ou aqueles rolinho de supermercado, você abre ele no meio para ficar maior e forra o fundo da assadeira, tá? Aí nós vamos pegar a primeira camada de massa, colocar no fundo. Ó, coloquei a minha primeira camada de massa. Agora eu vou regar. A calda também é bem pessoal. Vai depender do jeito que tá a tua massa. Se a tua massa estiver bem seca, vai pedir mais calda. Se for uma massa amanteigada, por exemplo, vai pedir menos, porque ela já é mais úmida, né? Esse pão de ló aqui tá bem fofinho, então ele não vai pedir muita calda, não. Vamos regar o primeiro. A maioria das pessoas gosta de bolo bem molhadinho, né? Eu brinco que o cliente, quando chega na casa da gente para pedir um bolo, parece que todos combinam de falar, quero bem molhadinho, hein? Não é assim que funciona? Das pessoas pedirem bem molhadinho? Agora eu vou colocar a minha primeira camada de recheio, tá? Eu gosto de colocar no saco de confeitar com bico, ou quem não tem um bico grande assim, pode colocar só no saco, corta a boca. Porque se eu pegar com a colher e jogar aqui, sempre fica dançando a massa, esfarelando, às vezes o nosso bolo quebra, de tanto que nós mexemos com a massa, nós desestruturamos ela. Então, com o bico é bem prático, tá? Além de distribuir de maneira igual no bolo todo. Aí eu vou colocando em círculo assim. Coloquei minha primeira camada de recheio, ó, estão vendo? Dessa maneira o recheio fica bem certinho, porque com colher a gente nunca coloca igualzinho de um lado do outro. Assim fica bem distribuído, tá bom? Agora nós vamos colocar nosso segundo disco de massa. A massa
O disco do meio, a camada do meio, eu deixo sempre no meio do bolo também, tá? Porque geralmente ele é mais frágil, ele não tem casquinha de cima e nem a casquinha de baixo. Quando a casquinha fica molinha, fica macia, eu não tiro, eu deixo a casquinha no bolo. Agora nós vamos molhar mais um pouquinho, tá? Tem massa que pede mais que um desse inteiro de calda, né? Porque tá bem sequinha. Essa eu não usei nem meio ainda, mesmo no segundo disco. Disco que eu falo é a fatia, tá, gente? É a fatia da massa. Vamos para o nosso segundo recheio, tá? Mesma coisa, tá? Vamos colocar em círculo assim. Esse é o brigadeiro gourmet da apostila, tá? Eu fiz com chocolate Cical, né? Mas vocês podem fazer com a marca que vocês gostam. O outro recheio que eu coloquei é doce de leite. É o doce de leite suave. Depois que eu coloquei a segunda camada de recheio, eu vou pôr um pouquinho de nozes, porque esse bolo, eu tô indo viajar hoje pra casa da minha mãe e eu vou levar pra ela, né? Como ela adora doce de leite e nozes, aí eu fiz um recheio de doce de leite, brigadeiro, e vou colocar nozes em cima do recheio de brigadeiro, tá? Então deixa eu colocar bastante, caprichar no bolo da mamãe. Aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Chocolate picado, crocante, bombom picado, tá? O brigadeiro, tanto ganache também, combina com bastante coisa, nozes, como eu tô colocando, amêndoa, tá? Fica à vontade. Aí é gosto. Eu gosto de colocar nozes maior assim, eu não gosto de triturar tanto ela. Eu gosto de comer o bolo e sentir mesmo as nozes. Mas aí eu gosto de vocês, né? Depois que eu coloquei o recheio, né? Coloquei as nozes, eu vou colocar a minha última camada. Essa parte do fundo do bolo, coloquei aqui em cima, encheu de sujeirinha. Essa parte do fundo do bolo, eu prefiro deixar ela para cima, porque quando eu virar meu bolo, ela vai ficar para baixo e vai sustentar o peso do bolo. Aí essa parte aqui, esse disco, eu molho aqui na minha mão, tá? Porque se eu molhar do outro lado, não vai entrar a minha calda. Então eu vou molhar esse disco aqui na minha mão, antes de virar o leite condensado em top toda hora. Essa calda é de leite condensado com leite, tá? Muita gente não gosta de molhar com leite. Aí eu indico molhar com água ou fazer aquela caldinha de água com açúcar fervida, tá? Aí é gosto de vocês e na apostila tem algumas opções. Molhei desse lado, eu vou colocar dessa maneira, eu vou tampar o meu bolo, ó. Eu já tenho um bolo bem retinho, olha. Mesmo sem ter deixado gelar, eu já tenho um bolo bem retinho. Nunca esquecer de toda vez que colocar a massa, apertar firme assim com a palma da mão. Por quê? Isso faz com que a massa cole no recheio. Porque se a massa não colar, você pode correr o risco do andar do meio deslizar, se você só colocar a massa e deixar. Então essa apertada faz com que a massa vai ficar bem coladinha no recheio, tá? Terminei de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou subir o meu saquinho, vou fechar todo o meu bolo e vou colocar um pezinho aqui em cima, que pode ser um prato, pode ser outra coisa. Eu já vi geladeira cheia de livro, de lista telefônica em cima, tá? Pra ficar bem prensadinho. Mas só assim tá bom, não precisa porque o bolo já tá bem certinho. Eu costumo fazer isso com os meus bolos, deixar na geladeira de 5 horas ou a noite toda. Geralmente eu monto os bolos bem no finalzinho da noite e deixo gelando a noite inteira. Por quê? Porque eu vou confeitar esse bolo depois com bastante segurança. Como eu montei com o saquinho no fundo, o meu recheio não vai escorrer. Amanhã, quando eu tirar esse bolo, ele vai estar todo certinho, os recheios no lugar, né? Porque agora a moda é ver o recheio e ver a massa separada. O recheio não pode mais ficar escorrendo ou sumir no meio do bolo, né? Então, montem dessa forma, porque você vai confeitar um bolo com bastante segurança. Teu bolo não vai cair, tá? Não vai quebrar, vai ser um bolo bem tranquilo de ser confeitado. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado.